Essa é a certa. Fala, galera. Fala, galera. Aqui é o professor Rodrigo Bressan. Nós estamos resolvendo a prova. Fala, galera. Aqui é o professor Rodrigo Bressan. Nós estamos resolvendo a prova da UniOeste Paraná de 2021. E essa é a questão 38. Olha só o que diz ali. Gente, a unidade de medida de diferente potencial, DDP, é o Joule por Coulomb, né? Ou Volt. Você deve lembrar da DDP. Você usa muito na elerodinâmica. E, ó, a unidade de medida de força eletromotriz no sistema internacional é o Joule por Coulomb ou Volt, a mesma unidade. Embora as duas grandezas, DDP e força eletromotriz, tenham a mesma unidade, elas não podem ser tratadas como sinônimos, pois representam grandezas físicas diferentes. Beleza. Com relação aos conceitos físicos de força eletromotriz e DDP, é incorreto afirmar. Então, ele quer errada. Então, a gente vai ter que analisar uma por uma e ver os conceitinhos que a gente tem na nossa cabeça. Olha só, gente. A definição da diferente potencial envolve o trabalho realizado pela força eletrostática lembra lá da força de Coulomb, força elétrica, para transportar uma unidade de carga elétrica de dois pontos, sendo que o trabalho dessa força depende da trajetória, não depende da trajetória, né? Independe da trajetória. Tá certo. Se você está lembrado, gente, aqui ó, na letra A, ele fala em relação ao trabalho de uma carga, lá na eletrostática, ó. O trabalho de uma carga é a carga vezes a diferença de potencial de AB. Ou seja, né, que essa aqui é a DDP, né? DDP, tensão. Ou seja, isso aqui ele vai ser o potencial do ponto A menos o potencial elétrico do ponto B. Ou seja, início e fim, tá? Então, não depende de trajetória. Até porque, gente, a força elétrica é uma força conservativa. Fechou? Esse é o conceito. Força conservativa não depende de trajetória. Então, a letra A está muito que bem, muito bonitinho. Fechou? Beleza. Letra B. Olha só a letra B ali. Ele fala ali. Ó, a definição de força eletromotriz envolve o trabalho realizado por uma força não conservativa para transportar uma unidade de carga elétrica de dois pontos. Se a força é não conservativa, o trabalho depende da trajetória. Sim, gente. Olha só. Num caso de força eletromotriz, a gente sabe que a força eletromotriz ela corresponde a uma variação de fluxo magnético sobre um tempo. Até aí, tranquilo. Isso aqui, gente, é causado pela força magnética, lá na lei de indução de Faraday. E depende do quê? Depende da espira, né? Então, se você está lembrado daquele conceito lá, né? As forças, devido à variação de fluxo magnético, fazem com que esses elétrons comecem a se movimentar nessa espira, né? Então, isso é uma força que depende dessa trajetória, né? Depende desse movimento, né? Depende dessa grandeza que está sendo variada ali, certo? Então, a gente também poderia lembrar, assim, né, que a fórmula de um gerador, o gerador, ele gera energia não elétrica para gerar energia elétrica. Então, é uma força não conservativa virando uma diferente potencial. Então, depende da trajetória, tá? Letra B também tá certa. Fechou? Letra C, ó. De acordo, então, com a lei de Lenz-Faraday, né? Lei de Lenz-Faraday-Lenz, a taxa de variação de fluxo magnético através de uma superfície delimitada por um contorno, produz uma força eletromotriz induzida ao longo desse contorno. Essa força não pode ser definida entre dois pontos distintos sobre o contorno, mas entre um ponto e ele mesmo. A gente está certo. Por quê? Olha só. Se você tem essa espirazinha aqui, ó, e ela está ligada aqui no ponto A, certo? O fluxo magnético que está acontecendo nela, né, faz com que ao redor de toda ela, olha só, toda ela, cria uma corrente elétrica que está girando aqui, tá vendo? Ó? Essa corrente elétrica está girando ao redor de todo o contorno. Então, a gente não pode pegar dois pontos separados dessa espira e falar que somente aqui está passando uma corrente elétrica ou somente aqui está acontecendo o processo de indução. Não, é em relação a todo esse perímetro que está sendo sofrido a variação de campo magnético. Então, é sobre um ponto e ele mesmo. Então, a gente ligaria aqui os terminais da minha espirinha, né? E daí colocaria isso num circuitinho para gerar essa força eletromotriz induzida. Então, a letra C também está certa. Tá vendo? Fechou? E daí, olha o que ele diz na letra D. Ó, a força induzida sobre uma espira fechada, produzida pela variação temporal de fluxo magnético, ó, a variação temporal, é a fórmula da indução. Ó, variação temporal de fluxo magnético. Né? Ele fala o quê? Ó?
através da área delimitada pelo contorno da espira, equivale a DDP entre dois pontos quaisquer dessa espira. Essa DDP é responsável pela corrente induzida que percorre um trecho. Não, gente, percorre ela por completo, tá? Então, essa aqui está errada. Essa é a alternativa incorreta. Ok? Então, cuidado com esses conceitinhos que ele fala ali, ó, de indução. A espira por completo está variando o fluxo magnético dentro dela. Então, ao redor de toda ela vai ter uma corrente elétrica que passa. Não posso escolher trechos específicos dessa espira, não funciona assim. Todos esses elétrons desse fio condutor estão sendo submetidos a essa força magnética que faz esse movimento de corrente induzida, tá? Cuidado. Beleza. Na letra E, vamos ver porque está certo, ó. Em situação de circuito aberto, a força eletromotriz de uma pilha tem o mesmo valor da DP. Certo. Isso é o conceito de gerador, tá, gente? Ó, a letra E. Ó, gerador. Então, um gerador, o que acontece? Ele vai ter, né, a resistência interna, ele vai ter uma força eletromotriz, né? E aqui, ó, entre os polos desse gerador é medida uma tensão. E daí a gente sabe que a forma do gerador é essa aqui, ó. U igual a E menos RI. Vou escrever duas vezes para vocês, ó. Então, assim, ó, quando o circuito está aberto, não tem corrente elétrica. Então, a tensão corresponde à força eletromotriz. Daí, olha o que ele fala, né? Ó, num circuito fechado, o valor da DDP é menor que a força eletromotriz. Correto. Por quê? Quando o circuito é fechado, aqui vai ter a energia total e aqui vai ter o dissipado. Então, o que, que acontece? A tensão, que é a minha DDP, vai menor para o meu circuito. Então, a letra E está correta. Beleza? Então, entre as afirmativas, a nossa incorreta é a letra D. Beleza, gente? Espero ter ajudado. Bom estudo para você. Beijo no coração. Até mais.